Então, vamos continuar o nosso estudo, que teve assim uns interregnos aqui no meio, de sermos pacificadoras. A última vez que falámos sobre o tema foi em julho, depois de agosto não tivemos, setembro acho que também não tivemos, não lembro. E outubro foi o aniversário, que falámos um tema diferente, do sim ou não, e em novembro também tivemos culto, mas falámos de outra questão, da questão de glória em glória. Vamos apanhar de novo o nosso tema e quando nós falámos a última vez em julho sobre esta questão de sermos pacificadoras, de acordo com o que Deus quer e revelou nas Escrituras, falámos que a maioria dos nossos problemas, a grande maioria dos nossos problemas, seriam resolvidos e não teriam que se escalar se não tão somente nós aprendêssemos a ceder. Vale a pena lutar por isto, vale a pena bater de frente com este problema, vale a pena o nosso relacionamento ser beliscado, ser esfriado. Isto é assim tão grave. Há situações em que sim, é uma coisa grave que tem que ser resolvida. Há outras situações que nós abrimos mão disso. Encerramos o assunto por ali, digerimos e ultrapassarmos será o melhor. Essa é a melhor abordagem não vou dizer 90%, mas 70% pelo menos de todos os nossos dilemas diários. Só uma pequena minoria que escala para uma coisa mais séria que tem que ser resolvida também por isso. Mas eu acho que é importante nós frisarmos essa postura da cedência, de abrirmos mão, de sofrermos o dano, ou melhor, como a Bíblia diz, sofrer o prejuízo em certas situações, em prol de algo que se vai ganhar de maior. E isso ajuda-nos, se nós vimos na lente da eternidade. O que é que interessa na eternidade ela ter-me dito aquilo? O que é que interessa na eternidade ele ter-se esquecido daquilo? O que é que interessa? Não é assim tão importante. Se nós olharmos e pusermos as coisas na ótica da eternidade, não tem importância, não tem valor, não tem peso. E então isso ajuda-nos talvez no dia-a-dia a termos essa postura um bocadinho mais benevolente. Também nos ajudará certamente nós fazermos aquilo que o Senhor Jesus disse para nós fazermos em relação ao nosso Pai, sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. A nossa versão diz, sede pois misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. É suposto nós mostrarmos este traço do nosso Pai Celestial, sermos misericordiosos com os outros, como Deus foi connosco. É sempre esta a troca, é sempre esta a medida. Não sou misericordiosa porque aquela pessoa merece, não sou misericordiosa porque aquela pessoa fez por isso, sou misericordiosa porque o meu Pai Celestial assim o é para mim também. Uma coisa é certa, quando há um problema, quando há um conflito, quando há um atrito entre duas pessoas, se ele existe, é porque alguém está a segurar a corda de um lado e alguém está a segurar a corda do outro. Ponto. É preciso dois. Se um larga a corda, não há problema. E quando alguém está a agarrar a corda e essa pessoa até se acha a vítima, até se acha que foi ele que começou, foi ela que começou, o problema todo, a maior parte da responsabilidade está do outro lado, mas a prática é que eu estou a segurar a corda. E aquela pessoa até mais à frente pode ser justamente castigada pelas circunstâncias, por outras pessoas, por Deus. Não vou crer que há de ser por mim vingadora, mas vai acontecer algo àquela pessoa que ela vai pagar pelo que ela fez. Mas eu continuo a agarrar na corda. Eu vou pagar uma fatura bem mais cara. Porque todos os problemas, conflitos, gastam energia, gastam tempo, gastam dinheiro. Sabem que às vezes gasta-se dinheiro? Em medicamentos. Saúde não fica bem com estas coisas. Depois precisamos de comprimidos para dormir, precisamos de calmantes, precisamos disto porque andamos uma pilha. Gasta-nos emocionalmente e gasta-nos espiritualmente. E com esta fatura tão cara, vale a pena segurar na corda? Será que vale a pena? Muitas das vezes não vale.
E aqui o não vale não é desistir e dizer que aquela pessoa não merece isto, não, é eu não vou insistir neste foco, neste problema. Aquela pessoa eu quero, aquele relacionamento eu quero, é importante, Deus pô-lo na minha vida. Mas este problema que está a haver entre nós, eu não quero. E por isso eu abro mão disso. Vale a pena nós fazermos bem a matemática e a contabilidade aqui nos problemas, porque muitos deles são resolvidos se nós tivermos essa postura misericordiosa e deixar a coisa ficar por ali. Mas nós vivemos hoje em dia num mundo onde isso não é publicitado, não é fácil. Nunca foi, até porque nós temos uma coisa dentro de nós que é o orgulho. Nunca é fácil engolir certas coisas, nunca é fácil passar por cima delas e perdoar da maneira correta, mas hoje em dia eu acho que ainda é menos, muito porque tudo o que se fala ali no mundo, e principalmente para nós mulheres, é defender os teus direitos. Bate o teu pé, luta pela tua liberdade. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Esse tipo de linguagem faz com que nós começamos a achar que realmente existem alguns direitos em nós que têm que ser levantados e, portanto, seja sempre muito mais difícil esta abordagem humilde, que é a abordagem bíblica. Nós temos um mundo contra Deus e, portanto, há de ser contra os seus também. Então, esta postura humilde, esta questão de nós cedermos, esta questão de sermos mansas e termos esse coração quieto que agrada a Deus, não é fácil de procurarmos exemplos no mundo, não os vamos encontrar. Temos onde temos que encontrar, que é nas Escrituras, mas também nem sempre nós estamos para aí viradas. Até irmãs que são de outra geração, em que as mulheres não tinham metade dos direitos que têm hoje em dia já é natural se ter esse tipo de posturas e às vezes não fica fácil. O que a Bíblia diz, Filipenses 2:3, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Isto, numa mesa de negociações entre um conflito, já está o problema resolvido, certo? Cada um considera os outros superiores a si mesmo. É isto que a falar de humildade, que a falar do exemplo do Senhor Jesus, Paulo, porque o contexto desta passagem, ele está a falar do Senhor Jesus. Muito bem. Tendo já feito este sublinhar de que nós devemos ser misericordiosos, hoje o tema, que se vocês viram aqui no slide, é os meus direitos. É falar direitos. Porque nós levantarmos os nossos direitos nem sempre é bom, mas também nem sempre é mau. E agora a sabedoria para saber quando eu devo usar esta cartada ou não, como sempre tem que ser nas Escrituras que vamos encontrar, está bem? Pronto, então, sermos misericordiosos como o nosso Deus é misericordioso. A palavra eu tenho direitos é algo que está na legislação portuguesa e que todos os cidadãos têm, certo? Por exemplo, nós temos direito à saúde. À saúde não temos, mas a termos cuidados de saúde, sim. Temos direitos a ter justiça, a termos os tribunais que defendam as nossas causas, temos direitos a ter polícia na rua que nos defende e que nos mantém seguros. Faz parte da legislação do nosso país e esses são os nossos direitos. Independente do que é que um tribunal diga que é o meu direito ou não, há coisas que os tribunais dizem que está certo e Deus diz que está errado. Há coisas que os tribunais civis dizem que é um direito nosso e eu, como crente, ao fazê-lo ou ao exercitar esse direito, estou a negar a Deus. Temos que ter noção de que é aqui pelas Escrituras que nós nos devemos seguir. É este que deve ser o nosso fio de prumo para ver se está direito ou não alguma coisa. Não é porque as leis dizem, até porque há pouco falávamos de uma lei ímpia que infelizmente foi aprovada aqui no nosso país, da eutanásia, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. E como há a questão da lei do aborto, como é a questão dos casamentos, não são casamentos entre pessoas do mesmo sexo, tudo isso são questões de leis ímpias, ditas certas, e aos olhos de Deus está errado. Isto são casos flagrantes e são casos que fica fáceis nós percebemos, certo e errado, mas há casos em que há direitos de coisas legais que o meu parómetro tem que ser sempre a Bíblia.
e não o que o Código Penal diz, ok? E diz assim este texto: quando o teu direito te dá permissão de não fazer o que está certo ou de tirar vantagem dos outros, esse direito está errado aos olhos de Deus, independentemente do que um tribunal humano possa dizer. Eu nunca posso usar o meu direito para fazer o que está errado aos olhos de Deus e nunca posso usar o meu direito para tirar vantagem dos outros. Vou ficar em cima, vou tirar lucro, eu vou ficar bem, o outro vai ficar mal. Isto, aos olhos de Deus, nunca funciona assim muito bem. Então vamos lá continuar a falar dos nossos direitos. Quando é que eu uso a cartada dos meus direitos? Quando é que eu não uso, visto que eu posso usar de uma maneira errada? A regra de ouro na cristandade que o Senhor Jesus ensinou encontra-se em Mateus 7. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias para vocês verem que está lá escrito. Que é diferente do que as pessoas do mundo dizem. Mateus 7 e é o versículo 12. Mateus 7, 12. Quem puder ficar de pé e ler, se faz favor. Portanto, quereis que os homens vos façam, fazendo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Muito bem. O que é que as pessoas lá fora dizem? Não faças aos outros o que gostava que os outros não te façam a ti. Não é o que está aqui escrito, pois não é? Aqui, o que está aqui escrito é: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam é pela positiva, não é pela negativa. Não faças aos outros que os outros não queres que os outros façam a ti. Aqui é: faz aos outros tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Faz aos outros aquilo que tu gostavas que os outros fizessem a ti. É pela positiva. Trata os outros da maneira que tu gostavas que tratassem a ti. Trata os filhos dos outros da maneira que tu gostavas que tratassem os teus filhos. Trata o marido dos outros da maneira que tu gostavas que tratassem o teu marido. Trata a mãe dos outros da maneira que tu gostavas que tratassem a tua mãe. Percebem? Pela positiva. E fica mais fácil eu saber quando exercito os meus direitos ou não, quando eu tenho essa postura. Eu não gostava que me fizessem isso a mim. Eu não gostava que me tratassem dessa maneira. A versão King James diz: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, se fazei vós também, pois esta é a lei e os profetas. Aqui a parte da lei e os profetas, Rita, temos que ver que isto está dispensacionalmente fora da nossa dispensação, correto? Nós estamos a falar de dispensações na escola dominical e, portanto, isto não é graça. Isto foi o Senhor Jesus que falou, foi em Mateus. Tem graça, mas não é a dispensação da graça. Mas nós vamos passar a passagem para a frente e vamos ver Paulo a explicar isto. Vamos abrir então em Gálatas 5. Gálatas 5 vai falar também da lei, como é que se resume a lei. Gálatas 5 é o versículo 13 e 14. Gálatas 5, versículos 13 e 14. Eu vou ler, está bem? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se resume numa só palavra, ou como outras versões dizem, num só mandamento. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje, eu trato os outros como eu quero que me tratem a mim, porque eu amo-me muito a mim mesma. Aqui não está a dizer para eu me amar a mim, eu já me amo a mim. Eu quero amar os outros da mesma maneira que eu me amo a mim. Agora, amo a mim, muito junto, não pareceu português. Portanto, é isto que se resume toda a lei, e a lei tem livros escritos dela no Velho Testamento, resume-se nisto. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E isto num conflito, isto num problema, ajuda muito. Porque eu tenho que revelar amor a essa pessoa, da mesma maneira que eu quero que essa pessoa me revele amor a mim. Ainda que ela não me dê nessa moeda, eu dou essa moeda. Eu respondo dessa maneira. Ok? Então agora vamos ver alguns exemplos na Bíblia de
neste caso são homens, mas podiam ser homens e mulheres, que responderam em amor, como diz aí, tudo se resume em servir-vos uns aos outros em amor. É o que diz aí Gálatas. E a Bíblia tem vários exemplos desse tipo de abrir mão dos direitos por amor. Temos ali Abraão, que é ali o episódio que está ali a falar quando ele dá a preeminência a Ló para escolher a terra para onde é que iam. Lembram-se desse episódio que ele escolheu, infelizmente, Sodoma, mas ele teve a opção de escolha. E Abraão, como mais velho, teria todo o direito de ser ele o primeiro a escolher, mas ele diz, escolhe tu. E a gente depois já vai perceber um bocadinho o que é que se passava ali neste contexto. Temos José, que quando teve a oportunidade de se vingar dos irmãos, quando eles vieram ao Egito comprar comida, não o fez, tendo todo o poder para o fazer. Temos Paulo, que neste contexto aqui de Corinto, abriu mão do apoio financeiro desta e de outras igrejas. Ele é muito interessante porque ele em Corinto defende que o trabalhador é digno do salário e deve ser pago, e depois ele abre mão disso. Mas ele ensina isso primeiro, e depois ele abre mão disso, aqui nesta passagem de Coríntios 9. E temos o exemplo máximo, que é o Senhor Jesus, que, além da cruz, mas puxando um bocadinho para trás, quando vem ao Jardim do Éden para o prender, ao Jardim do Getsemaní para o prender, ele diz assim, e os discípulos quiseram-no defender, coitadinhos, o que é que eles iam fazer? Ele disse, vocês esquecem-se que se eu quisesse eu chamava 12 legiões de anjos para me defenderem. Ele abriu mão disso. Não precisou dos guarda-costas. Porque ele tinha uma missão para cumprir. Abrir mão de direitos legítimos, normais, expectáveis, por amor. É aqui exemplos destes 4 que aqui nós estamos a falar. É óbvio que o Senhor Jesus é o exemplo maior de todos eles, porque além deste episódio das legiões dos anjos, o Senhor Jesus abriu a mão de ser Ele Deus, esvaziando-se a si mesmo, fez-se em forma de homem como servo, e foi tomar as injustiças, Ele que era justo, não é? É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que 1 Pedro diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Já aqui há alguém que abriu a mão, e abriu bem, abriu assim numa cruz, foi o Senhor Jesus, por amor de nós. Abriu mão dos direitos dele, por amor. E graças a Deus porque Ele o fez, não é? Graças a Deus porque Ele o fez e porque nós assim o percebemos. Então, há exemplos na Bíblia de situações em que é lícito eu abrir mão, há situações na Bíblia em que é lícito eu defender os meus direitos. E o apóstolo Paulo é um exemplo maravilhoso disso, em que ele usou esses dois lados. Por exemplo, vocês conhecem aquela história em Atos 16 em que Paulo foi açoitado publicamente, foi posto numa prisão e à meia-noite estava lá ele a cantar e a orar e aconteceu um terremoto e conhecem essa história de Filipos. Pois bem, nessa ocasião ele abriu mão dos direitos dele. E é uma cartada de mestre, é Deus a dirigir, é Deus a dirigir. Deus queria salvar aquele carcereiro e mais uns quantos e vai de modos, vai com um terremoto, pronto. Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas. Se calhar aquele homem era tão duro que tinha que ser uma coisa que o pusesse de joelhos a tremer, como foi o caso. Porque depois dele ter sido açoitado, depois dele ter sido preso, posto na pior das prisões, com os pés amarrados, tudo do pior que podia ser, veio esse terremoto, as cadeias partem-se todas, as portas abrem-se, não falamos de paredes que foram abaixo, é cirúrgico, as portas abrem-se. Os presos ficam todos soltos e neste processo o carcereiro converte-se, ele e a sua família, e depois disto tudo, no dia seguinte, quando os governantes daquela cidade viram o que é que se tinha passado, Paulo chega ao pé deles e eles dizem para ele se ir embora e ele diz não. Vocês agora, publicamente, à frente de toda a cidade que me viu a ser açoitado, vocês vão pedir desculpas pelo que vocês fizeram, porque eu sou um cidadão romano. Oh! Cartada de mestre. Aquilo eles tremeram por todos os lados. Não se podia açoitar um cidadão romano. Por que é que não o disse isso antes?
Porquê é que ele só disse agora? E porquê é que diz agora quando se vai embora? Já vamos falar. Outro episódio, mais à frente no livro de Atos dos Apóstolos, vêm para prender Paulo, vêm para açoitá-lo e ele disse: alto, eu sou um cidadão romano. Recueram-lo. Levaram-no a um tribunal romano e nesse tribunal romano ele apela a César. Eu quero ir para Roma. Eu quero que seja César a julgar-me. Cartada de mestre. E neste processo, o Evangelho ia se espalhar de uma maneira tão somente que ia para a capital do mundo, Roma, e ia se espalhar de uma maneira, ainda que em prisões, que chegou aos nossos dias. E usou os direitos dele. Não deixou ser açoitado. Estava errado? Não. Há alturas em que usa-se, há alturas em que não se usa. E saber qual das duas se aplica nesta exata situação que nós estamos a passar no momento, tem que ser com a sabedoria de Deus. Porque nem sempre está tudo da mesma maneira é certo. Nem sempre eu abrir mão está certo, nem sempre eu exercer os meus direitos está certo. E na vida de Paulo nós percebemos isto. Como é que esta cartada de ele ser um cidadão romano que era, ele usou com inteligência e usou com a direção de Deus, sem dúvida, sem dúvida. E que nós, sem dúvida, também o podemos fazer. Como é que nós fazemos então, Paulo? Ensina-nos lá, já que tu és o presente ministro da nossa dispensação e já que da tua vida houve estas flutuações, usa, não usa, ou não usa, ele explica à igreja em Corinto como é que nós fazemos, como é que nós fazemos também, e nós já lemos este versículo aqui que diz, resume tudo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Para que se possam salvar é a explicação porque é que em Filipos ele não usou a cartada logo no início. Havia milagres a acontecer ali. E só Deus sabe de quantos daqueles presos que ouviram a noite toda a cantar e a orar não se converteram. Porque eles não fugiram quando as portas foram abertas. Quando o carcereiro se queria matar, ele disse, porque era lógico que eles iam todos fugir e ele ia ser morto pelas autoridades como castigo. Ele disse, não fujas, não faças nada porque nenhum deles fugiu. Está tudo ali. Bandidos não fugirem? Não sei, está para haver uma nova espécie deles. Estes levaram com horas de oração e com horas de cânticos. Só Deus sabe quantos não se converteram. E só Deus sabe porque é que Paulo não usou logo a cartada. Mas ainda bem que não usou. Porque assim dá-nos o exemplo a nós e nós vemos o milagre a acontecer. Porque senão não ia haver ali, provavelmente, o terremoto que houve. Então, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazemos tudo para a glória de Deus. E foi essa a ótica de Paulo quando usou estes exemplos que nós temos agora a falar. Como também quando ele usou a cartada dos direitos, era para a glória de Deus. Ele tinha uma agenda, um objetivo. Eu quero ir para Roma. E eu vou patrocinado pelo governo, pelo Império Romano. Eu vou de barco com eles, eu vou preso e vou lá chegar. E chegou. E quando a carta de Filipenses fala da tropa, não é a tropa que eles dizem, pretoriana, da guarda pretoriana, que eram os guardas que tomavam conta deles, já tinham sido todos evangelizados. E imaginem-se eles a converterem-se e a levarem o evangelho a outros. Deus tem esta maneira de fazer as coisas poderosa e só a eternidade vai revelar o quanto o agir dele é tão maravilhoso, tão perfeito. Irmãs, nós somos mordomos. É-nos conferido coisas para nós gerirmos. E os direitos é uma delas. É um direito, não é, como nós vamos ler agora aqui no texto que vai aparecer, o direito não é algo que eu mereço e que eu possuo porque sim, para meu benefício. Os direitos não são algo que tu mereces ou possuis para teu próprio benefício, antes são privilégios que te foram dados por Deus e que Ele quer que uses para a sua glória e benefício dos outros, principalmente que os leve a conhecer
a Cristo. Quando é assim, quando é para isto, para a glória de Deus, para o benefício dos outros, para mostrar a Cristo, levantemos os nossos direitos. Levantemos e agarremos-nos a Ele. Agora, quando é para a minha agenda, quando é para os meus benefícios, quando é para eu ficar bem, quando é para a minha vontade ser feita, porque é assim que eu gosto, então se calhar os meus direitos eu tenho que aprender a cedê-los. Se calhar eu tenho que aprender a cedê-los. Nem sempre, nem nunca. Isto dos direitos, se nós levantamos-nos sempre, está errado, e muito provavelmente nós somos orgulhosas demais. Como também cedê-los sempre está mal. Nós já falámos aqui que essa abordagem de fingir que não há problema, fingir que está tudo bem, esconder as coisas debaixo do tapete, não resolve nada. Não resolve nada. Essa complacência sempre também não é bom. Tem que haver equilíbrio. E este equilíbrio tem que ser Deus a dar-nos. Temos aqui algumas perguntas que nos vão ajudar a perceber quando nós estamos perante um dilema, quando estamos perante um problema, estamos perante alguma questão. Será que escolher exercer os meus direitos honra a Deus e mostra que sou sua filha? Perante esta situação, perante o problema que eu estou a atravessar, será que nesta situação eu defender os meus direitos faz avançar o reino de Deus ou os meus próprios interesses às custas do reino de Deus? E depois meto crentejos na conversa para parecer que é espiritual. Será que eu aplicar os meus direitos nesta questão ou situação vou beneficiar os outros ou é só os meus direitos, os meus privilégios? Será que eu só fico feliz quando os meus direitos são respeitados? Esta é muito pertinente. Porque eu até posso ceder, mas eu fico com uma gana. Não fico feliz. Não aprendo a saber ceder, é sinal de orgulho, irmãos. Só quando a vossa vontade é respeitada é que vocês ficam bem, é sinal de orgulho. E orgulho temos todos. Orgulho temos todos. Mas nós temos que saber quebrá-lo. E temos que saber ceder. Por amor. Se vocês já estão felizes quando a vossa vontade é obedecida e respeitada, aprendam, vão ter muitos desgostos na vida, porque vocês não vão ser sempre seguidas e obedecidas em tudo. Aprendamos a ceder, aprendamos a que a nossa felicidade está em fazer o que Deus quer que façamos. Com estas perguntas em mente, da questão da glória, dos benefícios dos outros, de nós não estarmos a fazer por próprios interesses, vamos ver aqueles 4 exemplos bíblicos, daqueles 4 homens, nesta ótica. Por exemplo, quando Paulo abriu mão do direito ao apoio financeiro da igreja em Corinto, ele fez isso para avançar o Evangelho. Ele fez isso por amor. Coríntios diz assim, esta é a versão King James: se outros têm direito de ser sustentados por vós, seguramente nós o temos ainda maior medida. Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Era lícito e é lícito ainda hoje, na minha opinião, um trabalhador a tempo integral na obra receber um ordenado. Paulo advoga isso, mas ele abriu mão. E se havia alguém que era digno de receber, muito mais ele. Porque foi ele que fundou aquela igreja ali, foi ele que deu ali ao litro por aquela igreja. Mas ele abria mão desse direito legítimo, para que não houvesse a possibilidade de haver algum tipo de obstáculo ao Evangelho, para nem sequer levantar a questão, tu fazes isso por dinheiro, como se ouve hoje em dia, das igrejas, de mandarem logo a cartada, isso das igrejas andam só à procura de dinheiro. E depois vê-se pastores com jatos, pastores com grandes casas, e o dinheiro veio de onde? E é para não haver um obstáculozinho e uma pedra de arremesso sobre essa questão, ele abria mão desse direito. Glória a Deus, benefício dos outros, mostrar Cristo. Está, não está? Nesta decisão dele. Avançando. Quando Abraão deu preferência ao seu sobrinho dele escolher qual era a terra para onde eles iam, vamos só abrir em Gênesis 13, para vocês verem que isto estava a haver um conflito, isto foi no meio de um problema. E já que nós estamos a falar de problemas e conflitos, e como é que podemos apaziguar as coisas, vemos aqui a postura apaziguadora de Abraão, em querer resolver isto e em não querer melindrar mais.
Em Gênesis 13, o versículo é o 6 e o 7. Gênesis 13, primeiro livro da Bíblia, versículo 6 e 7. Quem pode ler, por favor? E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Para o 7, Abraão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam em toda a terra. Muito bem. Então começou a haver aqui um problema, por falta de terra, de espaço, o gado era muito e os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a ver problemas entre eles, ali a gerir. E aqui o que é interessante no versículo 7, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra, estavam a ver. É os descrentes a verem, os crentes a resolverem problemas. E o testemunho que isto estava a dar. E Abraão, para resolver ali a questão, vamos nos separar, isto assim não dá, o gado já é muito, a terra é pouca, nós juntos já não podemos ficar, nós vamos nos separar, para o bom do nome de Deus também não ficar difamado, porque há povos a verem o espetáculo, eu deixo-te tu escolheres. Para onde é que tu queres ir, Ló? Estou a ver sabedoria aqui a gerir o conflito. Ele teria primazia, ele era o mais velho, ele era o tio, ele é que devia escolher. E ele provavelmente ia escolher o que escolheu. Mas Ló ia ficar sempre naquela, pois tu escolhes primeiro. Eu fiquei com a segunda opção. E eu sempre assim, sou o mais novo, não é? Já os teus pastores estão a emberrar comigo. Estão a ver as sensibilidades que às vezes há no meio disto tudo? E Abraão disse, escolhe Ló. E ele escolheu as verdejantes planícies de Sodoma, muito verdinhas, a relvinha verdinha, pensou nos animais, que bom, mas esquecia-se os perigos que estava naquela cidade, infelizmente. E Abraão, seguro, ficou com a parte melhor, ok? Gerirem um problema, ceder, às vezes ceder para um bem maior, ceder porque a situação está sensível e ceder pelo testemunho que se dá. Os cananeus e os perizeus estavam a assistir a isto. Isto não está aqui por acaso, no contexto do conflito. E então, por amor, Abraão abriu mão dos seus direitos e a coisa ficou resolvida. A história de José, porque José não fez justiça com as suas próprias mãos, fez com que a nação de Israel se unisse, em vez de separar-se, e eles depois tornaram-se uma grande nação, que se multiplicou em muito no Egito. Eles iam morrer à fome, eles iam ser extinguidos. E pela fidelidade de José, ele juntou a família toda, ele salvou as gerações todas e tornaram-se uma grande nação. Só porque ele aguentou o desejo da vingança, foi um processo de anos nele, mas Deus fê-lo e ele conseguiu revelar depois graça e amor aos irmãos. Porque abriu mão de um direito aparentemente legítimo. E por fim, é sempre o exemplo do Senhor Jesus, que por abrir mão na cruz providenciou perfeita e grandiosa salvação para todos nós, não é? E ainda bem que Ele o fez e glórias sejam dadas sempre a Ele por isso. Cada um destes exemplos nós conseguimos ver as coisas na ótica de Deus. Quando é o nosso, às vezes é diferente. Os contornos são diferentes, há emoções no processo que não nos conseguem deixar ver bem as coisas. Irmãs, oremos quando estamos com um problema, com uma situação com alguém, ou quando é o início dela, ou quando é uma coisa já arrastada. Peçamos conselhos sábios a irmãs sábias. Não é qualquer amiga, não é qualquer pessoa. E tem que ser um conselho das Escrituras. Se a pessoa disser, não tens direito, tu fazes. Mostra-me lá um versículo que diz isso. Baseiem-se a vossa fé no que está nas Escrituras. Só assim é que a gente vai dar um testemunho aos descrentes de que há uma maneira diferente de fazer as coisas e uma maneira certa, uma maneira correta. E se não for por nós, suas filhinhas, vai ser por quem? Então, que nós possamos, quando estamos num problema, quando estamos numa questão, quando estamos num atrito pequenino ou gigante, que nós sabemos ver as coisas na ótica de Deus e
A Bíblia diz que nós somos mordomos. Eu gosto de usar aqui a palavra governantas, feminino, que é aquela profissão que agora nos hotéis ainda existe, mas que basicamente era antigamente nasquelas grandes casas, havia a governanta que cuidava da gestão da casa, não é? Dos funcionários, das compras, de tudo. E nós hoje somos isso, somos governantas de Deus nas nossas casas, aqui na igreja de alguma maneira, não nas posições de liderança, mas a gerir e a ajudar e organizar coisas. Nós somos mordomos, governantas de muitos recursos, dons e direitos que nos foram dados, emprestados, confiados. Eu gosto destes vários sinónimos para nós termos a noção que não é nosso, para gerir de um modo que traga lucro, crescimento e avanço à causa de Cristo. E só assim beneficiará quem estiver ao nosso redor e nesse processo nós somos abençoadas também. Porque quando nós fazemos bem aos outros, isso também fica connosco algum. Termos esta noção de que os direitos é algo que Deus nos dá, que tem que haver sabedoria em geri-los, mas também os relacionamentos é algo que Deus nos dá. E se eu estou a ter um problema no relacionamento com esta pessoa, o que é que Deus quer que eu faça? Como é que Deus quer que eu gira isto? Como é que eu vou sarar isto de maneira a que os descrentes vejam crentes a resolver questões e vejam a maneira certa de agir?